Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz. Bom dia, boa tarde a todos vocês. Alegria, Amém. satisfação imensa em poder, nessa manhã, estar aqui com vocês, nesta live. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por este momento, pela vida da missionária Rita, a todos vocês que estão sempre aí, né? Se alimentando e sempre com uma palavra de incentivo, de encorajamento. E é muito bom participar dessa família, né? Essa família que Deus tem nos dado. Pastor Tarcísio, pastora Ruth, nossas irmãs e irmãos aí, né? Alguns nomes aqui: Roxana, Vanúzia, Célia, todo mundo, todos vocês, a pastora Adriana, né? Deixa eu os nomes aqui, mas olha, alegria imensa, alegria imensa. Hoje o dia está meio nublado aqui, meio chuvoso desde ontem. Aos irmãos que não nos conhecem, sou o pastor Ronaldo Nascimento, estou aqui nos Estados Unidos 21 anos, aqui em Nova York, casado, fiz agora 32 anos de casado, eu e pastora Rita, e 2 filhos maravilhosos, minha primogênita Letícia, vai fazer aniversário agora dia 10 de dezembro, e meu filho Ronaldo casou há 2 anos, tive o privilégio de fazer o batismo, o casamento dele, minha nora Cassie, todos na igreja, todos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e realmente eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, estamos alinhados ali com a obra que o Senhor tem nos confiado, 11 anos de ministério, e ontem nós tivemos uma reunião geral, coisa de pastor, né? Reunião geral. E conversar, acertar um pouco, acertar o relógio, que nós precisamos acertar o relógio para a gente estar, como diz aqui, na same picture, né? Na mesma foto, né? Porque relógio atrasado ou desconectado dá trabalho, né? A gente tem que estar alinhado. E eu quero, então, agradecer, fazer essas considerações aqui, e eu quero meditar com vocês um pouco sobre essa questão que nos foi mencionado acerca do nazireado, o nazireu de Deus, ou o ministério do nazireado. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para termos como base em Números, capítulo 6. Nós vamos começar aqui olhando aqui o que o Senhor está falando conosco, usando ali Moisés, e é importante nós entendermos que nas dispensações, né, que Deus, no decorrer do período aí que o Senhor veio trabalhando com a humanidade, é importante nós entendermos essas dispensações. Hoje nós estamos na dispensação da graça, mas esse Números capítulo 6 aqui é a dispensação da lei. Da lei. Então, é importante a gente separar. Pastor, o que isso tem a ver hoje, que eu estou na dispensação da graça, relacionada ao ser o nazireu de Deus? Então, nós vamos fazer algumas aplicações no decorrer deste dia sobre essa questão, né? Eu sou o nazireu de Deus, você é o nazireu de Deus. Somos um nazireu de Deus. Pessoas separadas, escolhidas, vocacionadas para fazer a diferença, para sermos luz deste mundo, sal da terra. Mas, para isso, nós precisamos viver uma vida de separação. Nós precisamos ter uma vida de consagração.
nós precisamos rever, né? Nos autoavaliar todos os dias para ver se nós não estamos quebrando princípios. E porque a quebra de princípios me faz andar sem a presença de Deus. A quebra de princípios me faz ter a misericórdia de Deus, mas eu não vou estar apto para exercer aquilo que Deus me chamou. Então, eu preciso separar isso e entender isso, né? Então, aqui em Números, capítulo 6, a palavra diz assim: a lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias de seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe isso. Até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo, as tranças de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se achegará a corpo de morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça. E ao 7º dia, a rapará. E ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote e à porta da tenda da congregação. Então, esse Números capítulo 6 está dando aqui diretrizes. E nós vamos encontrar aqui 3 exigências claras do nazireado. 3 exigências claras aqui nós vamos encontrar. Primeiro aí, você pode anotar: beber bebida alcoólica ou suco da uva, da vinha, fora. Não poderia ter nenhum contato com isso. Nenhum contato. Segundo, tocar em cadáver, algo imundo, algo morto. Ele também deveria evitar isso. Deveria evitar isso. Ele é um nazireu de Deus. E o terceiro aí era cortar as suas tranças, os seus cabelos. Isso seria as 3 exigências básicas que o Senhor está aqui apresentando. E o texto diz que, caso viesse a acontecer algum incidente, alguma coisa viesse a acontecer, este nazireu deveria se apresentar ao sacerdote. Ele deveria ir até ele, ter a sensibilidade de ser honesto, correto, sincero, ir ao sacerdote se apresentar diante dele, que é uma autoridade, oferecendo um sacrifício, e então ele teria suas tranças, seus cabelos raspados, para que pudesse, então, recomeçar o seu nazireado novamente. É o reconhecimento. Isso tudo tem a ver conosco hoje. Porque quando nós
arrependemos, temos o conhecimento, entendemos que erramos, falhamos, nós precisamos o quê? Nos arrepender, deixar esse pecado e nos voltar ao Senhor, confessar, voltar ao Senhor, que Ele vai nos perdoar. Tudo a ver com os dias atuais. Os 3 nazireus de nascença, você vai encontrar na Bíblia que são Sansão, Samuel e João Batista. Você vai perceber que os 3 nasceram de uma impossibilidade. Por quê, pastor? Sansão, a mãe dele, era estéril. Mulher de Manoá. Ana, em 1 Samuel também, ela não podia dar à luz. O texto diz ali que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. Ela não podia dar à luz, ela era estéril. E Isabel, esposa de Zacarias, que está lá em Lucas, capítulo 1, verso 15, fala que ela também, já avançados de idade, não podiam ter filho, não podiam gerar. E é muito importante a gente olhar para isso, que o nazireu, ele era alguém que era vocacionado, separado, com uma missão. Ele foi chamado para exercer um propósito. Então, Deus, ele olha para o nazireu, ele olha para mim, para você, e nos dá a oportunidade de exercer exercer uma função, agir diante de um propósito estabelecido por ele. Vou lhe dar um exemplo aqui, que eu mencionei aqui, de Sansão, de Samuel e de João Batista, 3 nazireus desde o ventre. Você vê que João Batista, o próprio Deus deu o nome a ele e disse o que ele deveria comer e não comer. Vamos ler lá? Primeiro, Lucas capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. No verso 1, Lucas 1, nós vamos ver o verso 15. A gente pode ver aí o 13, a gente está com um tempo aqui, mas o anjo lhe disse, Lucas 1, 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. João é um nazireu de Deus. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor e não beberá. Mas aí a exigência, tá vendo? Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos aos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Então, a gente encontra aqui mais uma impossibilidade da questão do nascimento de João. E é muito importante, outra coisa, nós entendemos que, além desses 3 nazireus de nascença, havia o nazireu de voto, que era feito o voto, ou o nazireu de par-life. Par-life é em vida. Jesus fez esse nazireado em par-life, durante a sua vida. Jesus, no final, ali, quando ele está na última ceia, pastor, qual o texto? Você pode anotar aí, Mateus 26, 29. Você pode anotar aí, vou repetir para você marcar, Mateus 26, 29. Lucas 22, 15. Jesus, ele diz, olha, essa é a última ceia, pastor Tarcísio, que eu participo com vocês. Não beberei mais enquanto vocês não estiverem comigo, lá nas bodas. Enquanto a minha igreja não estiver comigo.
pastor, o senhor quer dizer que o Senhor está nos aguardando? Sim, está aguardando a igreja para a grande ceia. Está aguardando a igreja para a grande ceia. E nós precisamos, irmãos, nos manter purificados, santo, para que nós venhamos participar desta ceia que o Senhor está nos aguardando, esperando por nós. Então, a gente encontra Sansão, Samuel, João Batista, encontramos Jesus fazendo esse voto durante o seu ministério, e encontramos um outro texto maravilhoso que você precisa de anotar, que foi uma lição que o Senhor estava dando à nação de Israel, Judá, na verdade, é Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo de número 35, vai falar, pastora Ruth, irmã Luciana, dos recabitas, as famílias dos recabitas. As famílias dos recabitas eram um povo, deixa eu abrir aqui para mim ler esse pedacinho aqui para vocês, porque é muito importante, porque a nação de Israel, veja bem, estava fora do trilho. Essa é a expressão que eu gosto sempre de usar nos meus estudos bíblicos. A nação saiu dos trilhos. A nação estava fora dos caminhos do Senhor. A nação estava envolvida completamente com a idolatria, ou seja, quebrou o seu nazireado. A nação de Israel, ela tocou no que era imundo, irmãos. Ela estava mexendo naquilo que não deveria mexer, fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, Deus chama Jeremias, o profeta, e diz para ele, olha, chama os recabitas, essa família, esse clã que vive aqui, e diga a eles, ofereça vinho para eles. Olha só, olha, Deus está usando os recabitas para dar uma lição no seu povo. E aí, irmãos, entra aquela questão, o cristão, ele olha para muitas outras religiões ou seitas e diz, esse povo faz isso, esse povo faz aquilo. Mas, irmãos, tem gente aí que é mais fiel do que o próprio cristão. Tem gente aí, tem muçulmano, tem pessoas aí que ele ora 5 vezes ao dia, ele tem comprometimento, ele não abre mão. Coisa que, muitas das vezes, o cristão ele é relaxado em fazer aquilo que ele deve fazer. Ele é relaxado, ele não ora, ele ora pouco. Quando ora apressado, ele não lê a Bíblia, ele não estuda, ele não busca, ele não tem amor ao próximo. Ele vive uma vida totalmente fora do conceito, fora daqueles princípios estabelecidos que Deus deseja que nós venhamos viver. Então, aqui, olha só, oferece para eles, verso de número 2, Jeremias 35, 2, leva eles na cama, oferece bebida para eles, oferece vinho para eles. Verso 5, pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, copos, e disse, bebei vinho. Verso 6, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, o nosso pai, filho de Recabe, nosso pai, mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Irmãos, isso foi uma chibatada nos lombos da nação. Porque Deus vai dizer, olha, verso 8, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, que é o chefe do clã, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. Fidelidade, lealdade a Deus. Falta isso na vida de muitas pessoas. Falta isso, irmãos. Tem muitas pessoas com título de nazireu, mas não é nazireu. Título de pastor, mas não é pastor. Título de apóstolo, mas não é apóstolo. Por quê? Porque eles precisam, põe atenção nisso, eles precisam novamente raspar a cabeça. Eu não estou falando isso porque eu estou careca, não, tá? Estou falando isso porque o rapar a cabeça
é questão de começar de novo, se arrepender, é arrancar as tranças, porque está vivendo uma fachada, a vida está uma maquiagem. Põe uma maquiagem, tampa as rugas, mas é só vir a água do Espírito que mostra tudo. Arranca tudo. Se olhar no espelho, vai ver as falhas, os erros. Então, não adianta encobrir as coisas, os erros. Nós precisamos ir ao Senhor, nos dobrar, nos humilhar, nos render, confessar, assumir os nossos erros, nossas falhas e dizer: Senhor, pequei contra ti, rape as minhas tranças, porque eu quero começar de novo. Rape as minhas tranças, porque eu quero dar início novamente. Eu não quero viver essa vida de maquiagem, de engano. Verso de número 13 aí, de Jeremias 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Está vendo aí o detalhe aí? Deus usa os recabitas para dar uma lição. Deus usa Sansão e chama Sansão com qual propósito? Para fazer a diferença. Sabe por quê, meus amados? Sabe por quê, pastor Tarcísio? O Espírito Santo, ele não habitava no homem nesse período ali de Sansão. Nós estamos falando do período teocrático, um período que Deus levantava juízes para julgar a causa do povo. Não era o período da monarquia. A monarquia vem com Saul. A monarquia dá-se início com Saul. Eles estão ali no período teocrático. Deus levanta juízes. E a ordem de Deus, desde Moisés, era: não vos mistureis com os povos dessa terra. Essa ordem continua hoje para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a igreja que preserva as Escrituras, que prega as boas novas. Essa é a igreja do Senhor, em que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra ela. A igreja do Senhor é a igreja que não adultera a palavra. O cristão verdadeiro é o cristão que ele vive direcionado pela palavra. Ele ele que se molda a palavra. Não a palavra tem que se moldar a ele, ao jeito dele, ao estilo de vida dele. Então, a gente olha que o Espírito de Deus ele vinha sobre essa pessoa. Ele vinha para capacitar esses homens para exercer o propósito. Hoje nós temos, nessa dispensação da graça, nós temos o Espírito Santo em nós, habita em nós. Porque o próprio Cristo, Jesus, ele diz: olha, eu tenho que ir. Ele diz em João capítulo 14, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou lhes preparar lugar. Mas convém que eu vá, para que eu possa enviar o Espírito Santo de Deus para vos ajudar, o Consolador, aleluia, o amigo verdadeiro, que vai te ajudar nas suas fraquezas, nas suas debilidades, vai te fortalecer, vai te lembrar da minha palavra. Então, a gente olha para isso, que o Espírito de Deus vinha sobre. Anote esse texto aí para você ter isso como base, para você entender isso, que é muito importante. Êxodo 25, você vai encontrar aqui Deus, irmã Luciane, pedindo o povo a Moisés para construir o tabernáculo.
Êxodo 25. Para construir uma casa para ele morar, para ele habitar no meio do povo. Nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas a ideia do templo de habitação foi de Deus. Deus disse, olha, construa o tabernáculo móvel, para que eu possa habitar ali no meio de vós, no Santo dos Santos. Porque as outras nações aí, olha, tem os seus faraós, os seus reis, mas eu estarei no meio de vós, no meio do meu povo. Então, Êxodo 25, Deus está no meio do povo. Deus está andando com o povo, guiando o povo, caminhando com o povo, dando ordem, estabelecendo regras, lei para o povo. E agora você pega e vê Êxodo 28, quando você olha o livro de Êxodo, você está vendo Deus construindo o tabernáculo. Agora, Êxodo 28, ele levanta homens e diz assim, olha, eu vou dar sabedoria, o meu espírito vai vir sobre esse homem para construir as vestes de Arão, a veste sacerdotal para ele. Mas o mais importante, anota esse outro aí, Êxodo 31. Êxodo 31, o Espírito de Deus, ele vai vir, ele vai dar nome, ele vai falar de que tribo que é, ele vai capacitar, ele vai dar graça, ele vai dar habilidade para esses homens construir e trabalhar ali na construção do tabernáculo, com a madeira de acácia, com pedra, com vestes. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando está sobre nós, hoje nós temos o Espírito Santo, volto a mencionar isso, ele vem para nos capacitar com um propósito. O Pentecoste, em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar ali o quê? A capacitação, o mover do Espírito Santo capacitando, dando poder, dando graça, dando ousadia, dando sabedoria. Por isso que você olha Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o quê? Homens indoutos falando com uma graça, homens indoutos falando com a sabedoria, homens indoutos com ousadia, homens que não tinham medo. Eles estavam ali prontos para exercer aquilo que Deus tinha para eles. Aqui em Êxodo 31, olha bem isso. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, e vai falando o nome, e o enchi, verso 13, e o enchi de Deus, de sabedoria, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todos os artifícios. Então, essa graça, essa sabedoria, ela vem sobre aqueles homens, ela estava sobre aquele povo. Para quê? Para poder capacitá-los para exercer a função a qual Deus tinha para eles. E não é diferente hoje. E talvez você pergunte, pastor, mas o que isso tem a ver diretamente com a questão do nazireado? Tem tudo. Porque a presença de Deus está na nossa santificação, na nossa consagração ao Senhor. Nós somos separados. Sansão foi separado, ele foi juiz por 20 anos. Ele foi chamado, você pode ler o texto aí, vamos ver aí, Juízes 13. Juízes 13. Nós vamos ler aí o verso de número 2 em diante. O Senhor tinha uma missão, o Senhor tinha algo para ser resolvido. O verso 1, contra os filisteus. Os filisteus estavam assolando Israel por 40 anos. Por que eles estavam fazendo isso? Porque o povo estava fora dos trilhos. E, Marcelo, o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo, quando faz mal aos olhos do Senhor, Deus, sendo o Pai, Deus vai corrigir. A intenção do Pai é corrigir, a intenção do Pai é trazer para perto, a intenção do Pai é despertar, a intenção do Pai é olha, eu preciso corrigir vocês, eu preciso agora levantar alguém. E Deus vai levantar quem? Sansão. Verso 2. Lembra que eu mencionei que o nazireado são pessoas
que nasceram de uma impossibilidade, mulheres estéreis. A mãe de Sansão era uma mulher estéril, olha aí, verso 2. Era estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela. Verso de número 3, eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou beba forte, nem comas coisa imunda. As exigências do nazireado. Não beba, não coma, não faça isso, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, as exigências voltam aí, mais uma vez. E a gente precisa olhar para isso. E nos dias atuais, mesmo estando nós na dispensação da graça, a gente precisa levar isso com muita seriedade. A gente precisa ainda, talvez a pessoa, os estudiosos, os teólogos, digam, mas nós estamos na graça. Irmãos, o nazireado ele continua na nossa vida. Santificação, separação, vida com Deus. Do mesmo jeito que era Samuel, do mesmo jeito que era João Batista, que vivia ali o precursor, aquele que veio, a voz que clama no deserto, falar da vinda de Jesus. O próprio Jesus, nosso exemplo maior, que não se envolveu com as coisas, não pecou. Então, a gente precisa olhar para isso e olhar para que a vida de Sansão e observar na vida de Sansão que Sansão ele foi chamado por Deus para ser o libertador. Só que Sansão ele toma caminhos equivocados. Sansão ele começa a fazer coisas que ele não deveria fazer, que estava colocando ou atingindo, colocando em risco o seu nazireado. E aí entra uma questão muito importante, porque Sansão ele começa a fazer o que não poderia fazer. Ele começa em Juízes, capítulo 14, os primeiros versículos, ele vai buscar uma mulher da Filisteia, para se apaixona por ela. Mesmo texto, eu quero que você entenda, mesmo texto aí em Juízes 14, falando que Deus, os pais não sabiam, mas aquilo fazia parte de Deus em libertar o povo, não seria a ideia de Sansão se envolver com uma outra mulher, de uma outra nação, porque isso foge dos princípios de Deus. Deus chama Sansão para ser esse libertador, mas não necessariamente ele teria que quebrar os princípios de Deus. Deus nos chama para exercer uma função, mas não quer dizer que nós temos que cometer ou errar, falhar em situações da nossa vida. Nós podemos, sim, cumprir com o chamado de Deus, mesmo mantendo a nossa integridade diante de Deus, nossa vida diante do altar, porque Deus vai arrumar um meio de libertar o seu povo. Sansão, por ele pegar alguns caminhos equivocados, ele vai começar a quebrar princípios. Você vai ver Sansão indo na vinha dos filisteus. Ele não deveria ir. Ele não deveria passar. Vem, de repente, um leão ali, ele mata, e depois de algum tempo, ele volta naquele caminho. O que acontece? O leão está morto e ele vai tocar naquele cadáver. Ele não deveria de tocar. Ele pegou o mel daquele leão, deu para os pais, mentiu para os pais, não falou o que deveria, não falou aos pais. E aí, quando nós lemos lá Números, capítulo 6, o verso 9, quando o nazireu ele errava, ele pecava, ele colocava em risco o seu nazireado, o que ele deveria fazer? Ir ao sacerdote. Ele deveria reconhecer os seus erros. Olha, Sansão ele vem cometendo erros e ele não está reconhecendo os seus erros.
Ele erra, mas ele não faz aquilo que ele deveria fazer. O coração de Sansão é um coração que ele está omitindo os seus erros, escondendo. Ele acha que ninguém está sabendo, que o sacerdote não viu, ninguém viu, só que Deus está vendo. Deus está contemplando todas as coisas. Tem um texto muito lindo que eu amo, que é Hebreus, capítulo 4, o verso 12 e o verso 13, que diz, né? A palavra do Senhor é viva, é eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Verso 13, o qual todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele o qual teremos que prestar conta. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos do Senhor. Eu estou evitando ir ao sacerdote, mas Deus vai agir em meio a essa situação, essa circunstância, esse problema. O nazireado, ele baseava não só no não beber a bebida alcoolizada, a bebida forte, ou a vinha, no suco de uva, ou tocar em cadáver, mas o principal alvo eram as tranças, porque o Espírito de Deus, mais próximo que ele estava, era sobre esta pessoa, sobre a cabeça dessa pessoa, sobre as tranças de Sansão, que fala dos 7 Espíritos de Deus. E nós vamos ler isso aqui. Olha, abre a sua Bíblia aí deixa eu separei aqui, Isaías, deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Deixa eu ler, permita-me ler para você essa passagem que Isaías ele fala o Espírito do Senhor, lido também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos Evangelhos, está sobre mim. Você vê que Sansão, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele usava do seu poder, ele usava da sua força. Só que o Espírito de Deus não é só força. Aí que nós precisamos entender. O Espírito de Deus não é só força. Olha o que diz Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, como te ungiu também, como o Espírito de Deus está sobre a tua vida também, para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Nós olhamos para esse texto e a gente percebe que, não, mas o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu, Sansão foi escolhido, só que Sansão está usando a força. Sansão está usando o poder. E aí a gente precisa entender que Deus ele é muito mais do que força. Deixa eu ver aqui com vocês aqui. Isaías 11, o verso 2. Isaías 11, 2. Anota aí. O Espírito de Deus, lembra que eu li para vocês Êxodo, capítulo 31, né? Deus, o Espírito do Senhor vem capacitando os seus. E Isaías 11, 12. Olha que interessante isso. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor pousará sobre ele, repousará sobre ele. O Espírito de quê? De sabedoria também. 2. Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de inteligência, 3. Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5.
Espírito de conhecimento, 6. E de temor ao Senhor, 7. Qual desse... Sansão, ele usa o espírito de poder, de força. Você sabe qual o espírito que o Senhor Jesus usou? De temor. O temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. O temor, o Senhor sempre nos ensinou isso. As Escrituras sempre estão nos ensinando de temer ao Senhor, de guardar os nossos pés, de tomarmos um cuidado, de frear a nossa língua, de tomar os devidos cuidados para que nós não venhamos manchar o nosso nazireado, para que nós não venhamos manchar as nossas vestes com o pecado, colocar os nossos pés na lama do pecado, fazer aquilo que não convém que nós venhamos fazer. E aí, o texto diz que o Senhor repousa sobre Sansão, repousa sobre o nazireu, repousa sobre a tua vida, te capacita. E um dos princípios, se eu fosse para mim te dar um conselho hoje, o conselho que eu daria era esse: busque o espírito de temor, o temor ao Senhor, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos fazer aquilo que não convém que nós venhamos fazer, para que nós venhamos realmente obedecer o Senhor em tudo. Sansão, ele comete os erros, e para todo erro, o que Sansão deveria fazer? Volto a fazer essa pergunta. Voltar ao sacerdote e rapar a cabeça. Para ele começar de novo. Errar, nós erramos. Nós falhamos, irmãos. Nós cometemos erro. O problema é continuar no erro. Há uma frase que diz: o problema não é tropeçar, é se agarrar à pedra. Tem pessoas que ele se agarra àquela pedra e fica ali. Tropeçar é inevitável. Mas Deus nos chama dizendo: olha, se você errou, filhinhos, não é isso que a palavra do Senhor diz? Se vocês erraram, pecaram, ei, filhinhos, olha, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado, vocês têm alguém. Vá ao nosso sumo sacerdote, vá a Jesus. Vá ao pé da cruz. Fale com o Senhor. Se arrependa. Deixa. Senhor, corta as minhas tranças. Eu quero começar o meu nazireado novamente. Eu me contaminei, eu errei, eu falhei, eu fiz o que não deveria. Porque para todo desobediente tem uma Dalila. Tem alguém para enganar, tem alguém para fazer aquilo que o Sansão deveria fazer. Talvez você pergunte: Dalila enganou o Sansão, sim ou não? Por 3 vezes Sansão tentou brincar com ela, enganando, vou sair como das outras vezes. Só que Sansão já estava dando sinal de que ele jamais iria ao sacerdote. E Deus vai fazer o quê? Eu vou cumprir o meu propósito, Sansão. Você fazendo ou não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Escute, Deus está nos dando a oportunidade. Há uma frase muito linda que diz que muitas pessoas dizem: a oportunidade se perde. Oportunidade não se perde. Oportunidade passa para as mãos de quem está mais preparado. Oportunidade simplesmente vai passar para as mãos de outro. Ela não se perde. Deus não erra. Deus não falha. E Deus está dizendo para Sansão: Sansão, você falhou. Se você tivesse voltado ali, se você tivesse falado com o sacerdote, se você tivesse raspado a sua cabeça, se você tivesse falado com seus pais, se você tivesse feito o que era correto, nós iríamos dar início novamente ao seu nazireado. E aí, Sansão agora está diante de Dalila. Dalila vai descobrir o segredo. Sansão abre o coração. E ela vai cortar as 7 tranças de Sansão. As 7 tranças de Sansão. Porque o nazireado de Sansão baseava-se no final do nazireado as tranças, o cabelo. Não passará navalha. Porque aquilo seria o último sinal. Sansão já tinha cometido os erros antes. Só faltava agora o quê? Cortar os cabelos. Cortar as tranças. E Dalila vai fazer isso.
Dalila vai ser a mulher usada para cortar as tranças de Sansão, porque fazia parte do plano certo de Deus. Eu sempre menciono isso, até o que dá errado faz parte do plano certo de Deus, pastor Tarcísio. Às vezes a gente fica pensando, deu errado, faz parte do plano certo de Deus nos aproximar dele, de Deus nos trazer para perto, de Deus organizar as coisas. Ficamos sem saber, porque muitas das vezes a dureza do nosso coração impede o propósito de Deus se cumprir. E Deus vai cumprir com seus propósitos, seus planos, seus desígnios. Então a gente encontra aqui que Sansão ele vai achar que ele pode sair como das outras vezes. Só que o Espírito de Deus já não estava sobre ele. Sabe, irmãos, precisamos ser mais sensíveis. Quando se corta um cabelo, não se sente dor. Cabelo fala de sensibilidade. Corta-se o cabelo, as mulheres com os cabelos, cuida dos cabelos. Toda mulher levanta cedo, vai escovar o cabelo, vai ficar, né, o cabelo. Sansão deveria cuidar desse princípio do nazireado dele, dessa santificação, desse cuidado. Então, a Bíblia diz que Sansão achava que iria sair como das outras vezes, mas não saiu. Ele fez o que era errado. E aí ele foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele foi entregue ali, diante ali, e geralmente quando nós quebramos princípios, realmente é muito triste o que pode acontecer. Sansão, ele não só se tornou um bobo da corte no meio dos filisteus, ele estava ali no meio dos filisteus, mas Deus estava ali preparando o momento certo de começar novamente o nazireado de Sansão. Por quê, pastor? Porque ele rapou a cabeça. Mesmo que ele não tenha ido lá no sacerdote, mas Dalila cortou as tranças dele. E nós sabemos muito bem que o cabelo de Sansão começou a crescer. E então Deus novamente começou um propósito com Sansão. Nós não podemos ficar com medo de nos aproximar de Deus. Nós não podemos ter o medo de chegar diante do Senhor. Nós precisamos, sim, entender que na presença do Senhor, ele vai revelar para nós as nossas mazelas, as nossas falhas. Nos pés do Senhor, nós vamos realmente ver que nós não somos nada, que somos falhos e que precisamos sempre da mão de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos todos os dias acordar e deitar na presença do Senhor e dizer: Deus, eis aqui o teu servo. Me ajuda nesse dia, neste sábado aqui, Senhor, me ajuda, me fortaleça, me dá graça, faça com que eu possa seguir os seus passos, os seus caminhos, para que assim nós venhamos manter o nosso nazireado com integridade, sem mancha, sem falha. Sansão quebrou princípios, Sansão fez muitas coisas erradas, mas Deus começou com ele novamente. O apóstolo Paulo, ele fala, para finalizar com vocês, em Coríntios, capítulo 10, verso 23, 1 Coríntios 10, 23, Paulo ele vai falar acerca aí do que comer, do que não comer. A gente poderia ler lá Levítico também, que vai falar dos animais imundos, dos animais puros. Tem muita coisa envolvendo. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos olhar para a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caminhar. E realmente, sabe, amados, não tocar naquilo que é impuro. Paulo, eu vou ler aqui com vocês, 1 Coríntios 10, 23, mas Paulo também ele fala, dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu vou manter o meu posicionamento diante de Deus.
Porque Deus é santo e convém que nós venhamos buscar essa santidade a cada dia. Eu não posso me tornar amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores. E aqui, em 1 Coríntios 10, Paulo ele fala justamente sobre isso, que eu preciso tomar esse cuidado. Aí o verso 25 ele diz: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra e o Senhor e a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele está falando de alimento. Ele está falando de coisas que se deve comer, coisas que não se deve comer, mas tudo está ligado à nossa consciência. Se eu sei, não vou mexer. Se é coisa consagrada a ídolos, eu não vou comer, eu não vou tocar, eu não vou pôr as mãos. Deus, finalizando, anote isso aí, se você deseja. Deus espera fidelidade. Anote isso. Nem tudo aquilo que eu tenho acesso, nem tudo aquilo que eu tenho acesso é para ser tocado. Nem tudo aquilo que nós temos acesso é para você tocar. E você pode olhar para Adão e Eva. Eles tinham acesso, mas Deus esperava deles fidelidade. Eles podiam comer de todos os outros frutos, de menos daquela árvore. Eles tinham acesso. Deus não proibiu, Deus não colocou ali um guardião naquela. Não, Deus disse: não toca, não come. Você tem acesso, mas não toca. Você pode chegar perto, mas não toca. Nem tudo que nós temos acesso é para ser tocado. Deus espera maior fidelidade, maior integridade da nossa parte. O que nós precisamos é reconhecer as nossas falhas e nos apresentar diante do Senhor e dizer: Deus, eu pequei contra ti. Eu errei. Eu falei, eu pensei, eu fiz o que ninguém viu, mas o Senhor viu. Eu estou no púlpito, eu estou dirigindo uma igreja, pegou dinheiro, tirou isso, fez o que é errado. Jesus te ama. Jesus, ele nos ama. E o que nós precisamos é, hoje, voltar ao sacerdote, que se chama Jesus, ao sumo sacerdote, como diz em Hebreus, e dizer: rapa minhas tranças, corta o meu cabelo, eu quero começar de novo. Porque seguir caminhando sem a presença de Deus é destruição. Seguir caminhando, estando fora dos princípios do Senhor, é loucura. É loucura. Infelizmente, a gente encontra hoje em dia muitas pessoas que uma vida atrapalhada. Pessoas que eu conheço, que procuram dar conselho a líderes, a pastores. E por não querer abrir mão, de não querer ser tratado por causa da membresia da igreja, de o número de membros, eles preferem seguir, mesmo sem parar e se acertar. É por isso que muitos problemas têm acontecido hoje em dia. Muitas pessoas, o que eles precisam é voltar, rapar a cabeça e começar de novo. Deus é Deus de oportunidades. Amém? Eu gostaria de orar com vocês, de falar com Deus neste momento junto com vocês e dizer para vocês que você é um nazireu de Deus. Você é uma mulher, é um homem escolhido por Deus. E Deus, ele vai preparar tudo para que ele vai te ajudar. Nós temos o Espírito Santo para te ajudar, te auxiliar, para que você possa seguir fazendo a vontade do Senhor sem quebrar os princípios de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos neste momento. Aleluias. Soberano e eterno Deus, Pai amado, o Senhor nos conhece cada vida aqui, Senhor. Sabe das nossas dificuldades, nossos desafios. O Senhor, ó Pai,
é o Deus que tudo aquilo que antes que venhamos pensar, o Senhor já tem resposta para tudo. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe no meio do teu povo, que nós venhamos tirar lições aqui sobre este assunto do nazireado, que é muito mais profundo. Deus, mas em tudo, que a santidade, que o nosso andar com o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, ó Deus, ser o alvo de tudo. Que a tua presença venha estar em nós, que o Senhor venha nos usar, que nós venhamos, Senhor, ó Pai, ter as atitudes dos recabitas, que nós venhamos nos permanecer íntegro e fiel diante das adversidades e de tudo aquilo que o inimigo venha nos oferecer. Que nós venhamos, ó Pai, ó Deus, honrá-lo pela oportunidade que o Senhor nos concede e nos dá. Que o Senhor abençoe cada ministério aqui nessa manhã e tarde. Que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, Senhor, derramar as tuas bênçãos sobre cada um. Senhor, venha capacitar cada um dos meus amados irmãos. Venha enchê-los, ó Pai, com a tua presença. Venha, Senhor, ó Pai, fazê-los, ó Pai, rever, Senhor, autoavaliar a sua caminhada. E que eles venham, ó Pai, a cada dia se separar em prol do teu reino. Que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor, ó Pai, missionária Rita, guarde a tua filha, a tua serva. Senhor, ó Pai, reveste ela neste dia. O Senhor cubra ela com as tuas bênçãos. Esconde ela no teu esconderijo. Esconde ela debaixo das tuas asas, Senhor. Ó Deus, às vezes a luta é grande, as adversidades são imensas, o vento é contrário, mas o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, preparar a nossa vela para podermos chegar no destino que o Senhor deseja para nós, ó Pai. O nosso leme venha estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe o teu povo, agora e sempre, no nome precioso de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Missionária Rita, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. A todos os amados irmãos, um beijo no coração de vocês. Amém. Obrigada, pastor Ronaldo. Vou aproveitar, vou colocar logo aqui um louvor. Eu gostaria que vocês ouvissem esse louvor. Se não estiver escutando, vocês me dizem, porque foi assim uma ministração, um ensinamento muito gratificante, né? Produtivo nos nossos conhecimentos. E eu vou colocar esse louvor que fala justamente do Nazireu. Amém? Eu tinha quando eu prezava seus caminhos, valentes vi caindo por causa de um voto. Eu era nazireu, venci em nome de Deus, mas quando me afastei de Deus, errei. Pequei, mas orei, arrependido também, pedindo de volta ao poder. Aleluia, Jesus. Uma vez mais me dê a força, renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor, faz-me um vencedor. E não permitas que zombem do teu nome santo.
Uma vez mais, Senhor, encha de poder. Aleluia, Jesus. E o renovo voltou, e a força voltou, a unção voltou, de Sansão Deus se lembrou, e o cabelo cresceu, pra terror do filisteu, que a tudo assistia, mas por fim morreu. E o renovo voltou, e a força voltou, a unção voltou, de Sansão Deus se lembrou, e o cabelo cresceu, pra terror do filisteu, que a tudo assistia, mas por fim morreu. Glória maior teve Sansão no fim de seus dias, que se faça notório, ninguém zomba de Deus. Aleluia. É muito lindo esse louvor, né? Eu gosto muito desse louvor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.